Essa é a segunda aula do curso onde eu ensino como utilizar e como parametrizar inversores de frequência. Na aula anterior eu falei o que é um inversor de frequência, como funciona o inversor de frequência, onde utilizar. Vou deixar um card aqui para quem quiser acessar. Na aula de hoje, o objetivo é te ajudar na decisão de compra, é te ajudar a definir, a descobrir se esse inversor de frequência da Brasiltec vai ou não vai atender às necessidades da sua aplicação. Então eu vou falar tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, para que você possa então tomar essa decisão e optar pela compra ou não, né? Se de repente não fizer a função que você deseja, você vai acabar deixando de comprar. Mas é um inversor bastante completo, então a chance de ele atender às suas expectativas, atender à sua necessidade é muito grande. Pode ficar um pouco confuso para quem é iniciante, porque eu vou acabar falando de algumas funções que eu não expliquei o que é. E eu não vou poder entrar tanto em detalhes para que esse vídeo não fique tão longo também. Então, eu peço para que, caso você não entenda alguma função, não se desespere, fique tranquilo, porque nos próximos vídeos, nós vamos falar das funções especificamente. Vou falar de uma função, de outra função, vou ensinar como parametrizar para atender determinadas funções, né? Então, o curso vai ser baseado em exemplos práticos. Eu não vou ficar lendo o manual e explicando o manual. Vou pegar uma função específica e explicar aquela função específica. Depois pego outra função e explico, depois outra e outra. Então, eu peço para que vocês deem sugestões nos comentários para que nós possamos criar, então, esse acervo, essa biblioteca de vídeos, porque isso vai ser muito importante para o futuro. Depois você não vai precisar assistir o curso inteiro. Quando você precisar fazer uma determinada função, assiste o vídeo da instalação. Primeiro vai assistir o vídeo, esse vídeo de hoje, né, a segunda aula, para poder definir pela compra do inversor ou não. Depois assiste a terceira aula, que é sobre instalação do inversor. E depois, da quarta em diante, vão ser funções práticas, né? Você vai direto naquela função que você deseja. Não vai ser necessário assistir todo o curso para poder fazer alguma determinada função. Apesar de que, lógico, eu sugiro que assista todo o curso, porque assim você vai criando repertório e até vai poder desenvolver funções que eu não vou ter ensinado ainda, ou que talvez eu nem venha ensinar, né? Talvez alguma função mais específica, e também isso vai te ajudar a entender melhor o funcionamento do inversor e não ter a necessidade de consultar toda vez. Mas enquanto você não assiste o curso inteiro, você vai poder consultar exatamente aquela função que deseja, e isso vai facilitar bastante a sua vida. Antes de seguir então com essa aula, eu gostaria de te convidar para se inscrever em nosso canal e ativar o sino de notificações, para que você fique por dentro, então, quando forem postadas as novas aulas, né? A próxima vai ser a terceira, então, que é em relação à instalação do inversor. Peço também para deixar o like, para nos prestigiar e nos permitir continuar gravando vídeos como esse também. E eu vou deixar o link do curso gratuito na descrição desse vídeo, porque lá no curso, na Universidade Brasiltec, as aulas elas são postadas um pouco antes, justamente para que nós possamos fazer correções, de repente, de acordo com a demanda, de acordo com as dúvidas de quem vai assistindo. Então, se de repente em algum ponto específico eu vejo que está gerando muita dúvida, eu regravo as aulas, a aula no caso, e posto lá atualizada, e depois então eu só coloco no YouTube, porque no YouTube não dá para trocar, né? Eu não posso substituir um vídeo pelo outro. Então, lá no curso vai sair as aulas um pouco antes, e também nem todas as aulas que forem postadas no curso eu vou postar no YouTube. Aqui no YouTube eu vou deixar somente as aulas com maior demanda, que geram mais dúvidas, né? Então não necessariamente todas que vão estar no curso vão estar no YouTube também. Então peço para que se inscreva no curso lá na Universidade Brasiltec também, mas não deixe de se inscrever aqui no canal, até porque nós falamos também de outros assuntos. Bom, e começando então a falar das funções e do que ele faz, então falando um pouco do mais básico primeiro, esse inversor ele faz tanto controle escalar quanto vetorial. No caso do escalar, nós podemos chegar até 500 Hz, a frequência da saída, né? Não a frequência do PWM, frequência na saída. Pode chegar até 500 Hz quando utilizado o controle escalar, e quando utilizado o controle vetorial, até 300 Hz. Eu já falei um pouco de controle escalar e vetorial na primeira aula, então se você não assistiu, eu sugiro que assista para poder acompanhar então melhor esse conteúdo. Pois eu listei aqui também que ele parte em rampa, inclusive em S, né? Isso é o básico também de inversores de frequência, mas nem todos partem em S. Em rampa sim, todos eles partem em rampa, mas em S não são todas, e a rampa em S ela é uma rampa que suaviza um pouquinho o início da aceleração e depois o final da aceleração também, quando está próximo da frequência em que você setou lá, da frequência que é o objetivo, né? Aí ele dá uma suavizadinha também, e no gráfico isso fica no formato de S, por isso que é chamado então de rampa em S. Ela começa a acelerar suavemente, acelera bastante e depois suaviza um pouco também
o final da aceleração, onde vai se manter na velocidade desejada. Terceiro ponto aqui é a detecção de curto-circuito, né? Vou falar agora de algumas proteções que são feitas aqui, de curto-circuito no motor, de falta de fase tanto na entrada do inversor quanto na saída, porque na entrada isso é encarado como um erro, porque a falta de fase na entrada ela gera uma sobrecorrente nas outras duas fases, assim como acontece no motor. Para poder manter o motor girando, então precisa de uma corrente maior nas outras duas fases. Tem como utilizar só duas fases na entrada, só que daí o dimensionamento é outro, e daí precisa desabilitar essa proteção e tal. Então, ele faz essa proteção contra falta de fase tanto na entrada quanto na saída que vai lá para o motor. Tem também proteção contra sobrecorrente na entrada e sobrecarga na saída também. Se o motor ficar sobrecarregado, para proteger o motor, ele também acaba atuando a proteção, né? E na entrada, essa proteção na entrada é para proteger daí o próprio inversor. Então, na entrada para proteger o inversor, na saída para proteger o motor. E não deixa de ser o inversor também, né? Lógico. Tem aqui também proteção contra sobretensão e subtensão. Então, tanto quando a tensão estiver acima ou abaixo do que é a nominal, né? Lógico, tem uma tolerância, mas quando está muito baixa ou muito alta, esse inversor ele vai proteger o motor para evitar, então, problemas com o motor. Tem proteção também contra superaquecimento, nesse caso, interno, né? Porque ele não vai medir a temperatura do motor, mas vai medir a temperatura interna dele mesmo. É um equipamento que, por conta desse chaveamento de potência, gera bastante calor, até por isso que tem um dissipador grande embaixo, tem ventilação forçada também. É um equipamento que naturalmente gera bastante calor e por isso então tem esse monitoramento aí de temperatura também para evitar problemas. É lógico que trabalhando nas condições nominais não vai ter alarme de temperatura, mas vamos supor que em alguma eventualidade se tenha uma temperatura mais alta por diversos motivos que podem causar esse tipo de problema, então tem uma proteção para evitar que se tenha problemas com o equipamento. Listei aqui também a questão de partir motores trifásicos, acabei de citar, né? Partir motores trifásicos utilizando somente duas fases, então vai ter que desabilitar a proteção contra a falta de fase na entrada e superdimensionar na verdade não é superdimensionar, né? Não é sobredimensionar porque você vai estar dimensionando corretamente, mas se o inversor ele é dedicado para um motor de 5 CV, por exemplo, na hora de utilizar a entrada com somente duas fases, você vai ter que, por exemplo, usar um de 7,5 CV. Eu não calculei, então estou citando algum exemplo aqui, estou dando um exemplo, né? Mas vai ter que ser uma potência acima da potência do motor, justamente porque a entrada ela vai acabar ficando sobrecarregada caso não se faça isso, né? Como são apenas duas fases e não três para conduzir aquela potência necessária, então vai acabar sobrecarregando se não for feito o dimensionamento da forma correta, que é considerando um tamanho maior do que do motor. 2 tamanhos, aí vai depender, eu vou ensinar também como fazer isso, vai ter uma aula específica sobre partida de motores trifásicos utilizando duas fases, então tem essa questão aí, esse cuidado a ser tomado, mas o inversor ele faz isso, ele parte motores trifásicos utilizando duas fases. Tenho anotado aqui também o controle escalar e vetorial, acabei citando já, né? Mas citei as velocidades e aqui eu tinha notado também que ele faz realmente esses controles e no caso do vetorial existe a possibilidade de um boost de torque na partida. Falei na primeira aula que o controle escalar, na verdade, o controle escalar ele acaba não controlando tão bem o torque, principalmente nas frequências mais baixas. E por isso, então, existe um parâmetro no inversor para configurar um boost de torque, um incremento no torque nas frequências mais baixas, justamente para tentar compensar isso um pouco. É lógico que o controle escalar, mesmo com esse boost, não vai trabalhar nem próximo do que é um controle vetorial, mas para algumas funções é necessário, porque, como eu tinha falado, o controle escalar ele é bom para trabalhar com fluidos, mas mesmo para trabalhar com fluidos, às vezes é importante que se tenha um pouco mais de torque já na partida, e para esse tipo de situação, então, é um exemplo de quando se utiliza esse incremento de torque. Temos aqui também autotuning para alguns parâmetros do motor, então é possível que o inversor sozinho ele leia alguns parâmetros do motor sem que você tenha que inserir, e isso é importante para que ele consiga controlar de forma mais eficaz também, principalmente para o controle vetorial, né?
Anotei também algumas coisas mais básicas aqui que costumam ser dúvidas comuns, se dá para partir, por exemplo, com botão de pulso externo, com chave seletor externo. Sim, dá para fazer isso. Dá para colocar também botão de emergência, dá para incrementar ou decrementar a velocidade sem potenciômetro, utilizando botões de pulso mesmo externos. Dá para trabalhar, ele tem potenciômetro integrado já na frente, na IHM dele, mas dá para trabalhar com potenciômetro externo também. Aliás, se você vai ficar variando a velocidade, sugiro que faça, né, porque é mais fácil trocar depois um potenciômetro no painel do que trocar a IHM do inversor. Então, não precisaria também trocar a IHM, né, poderia só trocar o potenciômetro, mas é muito mais fácil substituir um potenciômetro do painel do que da IHM. Então, se você vai variar a velocidade, utiliza potenciômetro externo. Serve tanto com um potenciômetro de 4.700 ohms, que é o 4K7, né, popularmente chamado de 4K7, quanto de 5K, também de 5.000 ohms. Pode ser qualquer um dos dois, vai atender. Temos configuração de multispeed, né, que são várias velocidades que são configuradas, e aí você consegue habilitar através das entradas digitais desse inversor. Nós temos uma série também de entradas e saídas digitais e analógicas nesses inversores de frequência. Consulte o manual nas primeiras páginas, montar todas essas entradas e saídas para que você possa então averiguar, mas são várias, na verdade, entradas digitais. Temos saídas digitais também, entradas e saídas analógicas. Então, consulta lá que lá vai estar descrito todas essas entradas e saídas. Temos aqui também algumas dúvidas que são comuns, que eu acabei anotando aqui. Se pode ligar medidor, amperímetro na saída do inversor? Não pode porque a saída, como eu falei na primeira aula, ela é pulsada, é uma saída PWM que simula uma senoide, mas não é uma senoide, não é uma senoide pura, né? Então, esse tipo de chaveamento, ele não tem problema para o motor, não vai causar problemas para o motor, mas para equipamentos eletrônicos, assim, para medidores, amperímetros, vai causar problema, então não liga nada na saída. Falta de fase na saída também não pode, porque também vai ter problema por conta disso, e nem precisa também, porque o próprio inversor ele já faz proteção contra a falta de fase, né? É lógico, alguém pode querer colocar, porque no caminho entre o inversor e o motor pode ter algum problema de falta de fase, mas daí o ideal é reposicionar o inversor, deixa mais perto do motor mesmo, para evitar esse tipo de problema, porque daí não precisa de relé de falta de fase e não pode ligar também. Outra dúvida comum que também é nesse mesmo sentido, se pode ir disjuntor na saída do inversor. Também não pode ter disjuntor. Pode ter fusível até, mas disjuntor não. Então tome esse cuidado para não ter problemas, né? Não liga nada na saída, a não ser o próprio motor. As proteções elas vão na entrada, né? Você coloca a proteção na entrada do inversor de frequência, na saída não coloca nada, só liga direto o motor, que aí você vai estar fazendo da forma correta. Anotei aqui também que ele faz controle PID e tem auto-tuning para o PID também, ele consegue, de acordo com o processo lá, ele vai conseguir se configurar automaticamente de maneira bem satisfatória, provavelmente muito mais satisfatória do que nós conseguiríamos, né? O controle PID não é algo tão simples, até mesmo quem tem muita experiência na área acaba tendo dificuldades muitas vezes, porque é algo que talvez seja um pouco mais simples para entender, mas na hora de configurar, como são 3 variáveis ali, é difícil, não dá para isolar as outras duas e trabalhar com uma só, né? Preciso trabalhar com as 3 ao mesmo tempo, então acaba sendo um pouco difícil de configurar, e tendo autotuning, então acaba facilitando bastante. Nós temos também a possibilidade de controle via rede, dá para utilizar uma rede, então, que é uma rede Modbus, e dá para utilizar ela para poder controlar, então, o inversor de frequência. Tem módulo de frenagem integrado nos modelos de menor potência, então tem que olhar lá no manual também, lá está descrito certinho quais modelos que tem módulo de frenagem integrado, e são os menores ali, até determinado porte eles têm, dá para consultar lá no manual. Ele permite partir freado sem dar alarme de sobrecarga. Isso serve para quando tem carga em elevação, por exemplo, se você tem uma talha e está erguendo determinado peso e parou na metade do caminho, pode ser um elevador também, um guindaste, enfim, várias aplicações assim, quando é principalmente de elevação, e a gravidade ela fica puxando para baixo, né? Então, se você tentar partir o motor
e não tiver com torque já na partida, se nas frequências iniciais às vezes não tem tanto torque, ele vai primeiro dar uma quedinha para depois começar a subir. E isso é um problema, né? Principalmente se você tem um elevador de pessoas, por exemplo, aí essa quedinha ela pode acabar gerando desconforto dentro do elevador, ou se tem alguma carga também, isso vai acabar chacoalhando essa carga, então não é interessante, né? Não é interessante se tem essa quedinha. Então o inversor tem essa possibilidade de partir freado, ele vai gerar um pouco de torque, e daí quando começar a subir, ele não vai dar essa queda. A proporção desse freio, daí, essa força de frenagem, ela vai de 0 a 100% em relação à corrente nominal, então tem que ver também se isso vai atender a sua aplicação, né? Se essa força de frenagem vai ser o suficiente. Isso não quer dizer que você não precisa também de um freio mecânico, né? Vai precisar também de um freio mecânico, porque essa frenagem também, como ela atua por corrente, então, se não tiver energia, ela não vai funcionar, e o inversor também tem suas limitações em relação a isso. Não dá para gerar uma super corrente que vai gerar uma super força também, porque isso vai acabar prejudicando inclusive o motor. Mas dá para configurar de 0 a 100% da corrente nominal, então sim, ele faz bastante força mesmo, mas daí tem que ver de acordo com essa aplicação, então, ver se vai ser o suficiente. Mas então tem essa questão, dá para partir freado, ele vai primeiro começar a gerar torque para depois arrancar de vez, né? E aí não vai ter essa pequena queda, então, e isso sem ativar o alarme, né? Porque se você dá uma partida com um freio, sendo mecânico, por exemplo, se o inversor não estiver configurado para isso, ele vai acabar ativando o alarme, porque vai ter uma corrente muito alta, né? A corrente ela se eleva bastante nessa situação, porque o motor ele vai gerar uma corrente maior, é uma partida, sendo que vai estar com o rotor bloqueado, né? Então, lógico, a corrente vai ser mais alta. É possível bloquear o sentido reverso também, é possível ativar uma configuração que vai impedir que o inversor seja acionado no sentido reverso, isso é muito importante para compressores, por exemplo. Os compressores eles não podem girar ao contrário, porque isso pode causar problemas bem sérios na parte mecânica. Então, o inversor bloqueando esse sentido de giro reverso, você pode ativar essa configuração, depois mesmo acessando os botões que teoricamente fariam essa reversão do motor, essa reversão não vai acontecer, porque ela vai estar bloqueada. Tem aqui também anotado que ele tem a função jog, né, uma função bem elementar para inversores, né, que serve principalmente para quando vai fazer a manutenção, algum teste, alguma coisa. Na função jog, o inversor ele roda devagarzinho, né, existe uma frequência também a se definir, que é a frequência de jog e tal, para definir essa velocidade, mas enfim, é uma função mais para testes e tudo mais. Tem também a função, o sleep mode, que é a função dormir. Isso serve para, por exemplo, é uma função inclusive que eu vou ensinar no curso, quando você tem uma bomba, um buster, para levar água para um bairro, por exemplo, um loteamento. Vamos falar de um loteamento. Nós temos lá uma bomba que vai levar água para um loteamento que ele é elevado e precisa de mais pressão. Quando chega de madrugada que ninguém está consumindo água, a pressão ela vai se estabilizar. Aí, se o motor continuar ligado, essa pressão ela vai acabar excedendo o limite de pressão e vai acabar rompendo tubulação, estragando diversos equipamentos aí que podem ser estragados devido à pressão. Então é necessário que o inversor ele gire de acordo inversamente proporcional à pressão. Então, se a pressão diminui, a velocidade do motor tem que aumentar. Então, à medida que a pressão cai, a frequência de saída do inversor aumenta para o motor girar mais rápido e gerar mais vazão e, consequentemente, mais pressão. Mas vai chegar um determinado momento de madrugada que não vai ter consumo, por exemplo, o consumo vai ser tão pequeno que mesmo com o inversor parando, ele vai acabar, a pressão ela vai acabar excedendo. Então, mesmo estando muito devagar, vai acabar excedendo. Então, até mesmo a bomba, se girar muito devagar, ela nem consegue empurrar a água, né? A água vai acabar passando, vai deixar de ser movimentada. Então, para esses casos, quando a pressão cai abaixo de um determinado patamar, dá para configurar o inversor para ele dormir. É a função Sleep Mode por conta disso. O inversor vai parar quando a pressão estiver muito baixa, para de vez, economiza energia e economiza também o próprio equipamento, né? E aí, quando a pressão ela cai, começa a cair das 7 horas da manhã, ou 5, 6 horas da manhã, quando o pessoal começa a acordar e começar a ligar a água, utilizar a água, e a pressão começa a cair, aí o inversor volta a acordar e começa a girar de novo, então, para manter a pressão estabilizada. É uma função bastante interessante, eu vou ensinar também isso nas próximas aulas. Tenho anotado aqui também que tem diversas configurações de boost de torque, então,
Para situações onde precisa de um torque extra, tem várias configurações ali para mexer com essa questão, para alterar essas configurações de torque. É possível um incremento de torque de até 1,2 vezes a corrente nominal por 60 segundos, então é bastante tempo, né, com 20% acima da corrente nominal, e também até 50% acima, então 1,5 vezes a corrente nominal por até 3 segundos. Então, se é algo momentâneo, né, de repente você tem você tem o exemplo do picador de madeira, né, de repente caiu uma madeira mais grossa ali e precisou de bastante força para conseguir vencer, para conseguir quebrar, cortar aquela madeira. Então, por até 3 segundos, você tem até 50% a mais de torque, graças a esse boost, então, aqui do inversor. Isso não vai gerar problemas para o motor também, porque vai ser muito rápido, né? Lógico, vai gerar um aquecimento momentâneo um pouquinho maior, mas como é muito rápido, não vai chegar a aquecer ao ponto de danificar, né? A inércia térmica não vai permitir que esse aquecimento aconteça tão rápido assim. Tenho anotado aqui também a capacidade de sobrecarga, né? É até 1,5 vezes a corrente nominal também por 60 segundos e até 1,8, até 80% a mais da corrente nominal por até 3 segundos. Isso não é função de torque, né? Isso é função de tolerância de sobrecarga, né? Para situações onde tem a sobrecarga maior, então até 1,8 vezes a corrente nominal por até 3 segundos. E por último também eu queria falar aqui de uma função bastante questionada, se dá para partir 2 motores, vou citar um exemplo aqui, 2 motores de 1 CV utilizando um inversor para 2 CV. Então se eu posso somar a potência dos motores e utilizar um inversor só para fazer a partida desses dois. Essa é uma dúvida bastante comum e por isso que eu coloquei ela aqui. E sim, dá para fazer, dá para partir mais de um motor com o mesmo inversor, mas tem um porém. A proteção individual não vai acontecer, né? Porque imagina que o motor ele suporta, vou jogar um valor qualquer aqui, 15% de tolerância de sobrecarga, 15%. Se um dos motores estiver sobrecarregado com 15%, no todo, isso vai representar só 7,5%, né? Então precisaria o motor estar sobrecarregado com 30%, um deles, né? Para que a corrente total somada com a corrente do outro equivalha a uma sobrecarga de 15%. Então, se os dois motores não sobrecarregarem juntos, caso eles sobrecarreguem juntos, a proteção vai atuar. Mas se eles sobrecarregarem separados, a proteção não vai atuar. Então, sugiro que não faça, né? Lógico, tem situações onde precisa do máximo de economia, precisa variar a velocidade de 2 motores ao mesmo tempo. Então, sim, dá para fazer, mas o recomendável é que não faça, porque daí a proteção ela vai ficar bem deficiente, quase que nula, né? A proteção contra a falta de fase vai servir de sobretensão e subtensão, mas a sobrecarga em si e também o controle de torque ele vai ficar deficiente, né? Então, não é o mais recomendável, mas dá para fazer, dá para fazer. Então, essa aula acaba por aqui. Sugiro que se inscreva no nosso canal para acompanhar a próxima aula, onde eu vou falar da instalação do inversor, como conectar os cabos, onde conectar os cabos, quais as capacidades dos terminais ali. Vou falar dessas questões. Isso pode te ajudar, inclusive, no processo de decisão pela compra ou não do nosso inversor. Então, sugiro que assista a próxima aula e, para isso, se inscreve aí no canal e ative o sino de notificações para saber quando essa aula for postada. E também acesse a nossa playlist, vou deixar na tela aqui a playlist com todas as aulas para que você possa conferir também tudo que já foi falado até aqui sobre inversores de frequência.